Olá a todos, bem-vindos a bordo do Sem Calado. Meu nome é Emerson Dias e mais uma vez estamos aqui, eu e Evaristo Garcia, para apresentar grandes profissionais da logística, aqueles caras que são os feras, que fazem acontecer, que movem a economia do nosso país, e hoje não é diferente, só que em dose dupla, né, Vavá? Isso aí, estamos com dois ícones aqui do nosso mercado, um técnico excelente em todas as áreas, um outro é a inspiração comercial de muitos, um cara com o dom da palavra, é isso que ele define, né? É isso aí, e é famoso, hein? Famoso, é o marido da Marie Santana, pai do Lucas Vitor e da Mariana. E o outro, nosso amigo, marido da Sueli Garcia, pai do Isaac e da Laura Garcia. Então sejam bem-vindos, Tiagão, seja bem-vindo, Júnior César. Bem-vindos a bordo. Um prazer ter vocês aqui. Legal, o prazer é nosso, né, Júnior? Porra, imensamente feliz de estar aqui. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Somos Dois fãs monstros da áreas aí. Somos fãs do podcast, né? Além da gente ter tido uma excelente amizade no mercado, né? O trabalho de vocês aqui é top demais, maravilhoso. Muito bacana o estúdio, né? Muito bem arrumado e o nome... Obrigado. Esse nome é campeão, Sem Calado. O pessoal gostou bastante do nome muito mesmo. bom. Muito criativo, parabéns. E hoje vocês vão Deve estar ter aqui... sido a mulher de vocês, né, que teve a ideia. E surgiu do nada o nome. Tava dirigindo o carro, de repente veio a ideia de montar o podcast e o nome veio junto. Eu não cheguei nem a pensar em nome. Que legal. Né? Mas foi bem legal. Coisa de Deus. E hoje a gente vai conhecer a história desses dois rapazes que estão com a gente aqui, saber como foi a trajetória deles, algumas curiosidades, conhecer os hobbies, o que eles gostam de fazer nas horas vagas. Tem resenha pra valer aí. Não percam, hein? Então vamos lá, começando, Tiagão. Fala Legal. um pouco da tua trajetória, como você entrou na área da logística, o que você fez, por onde você passou. Legal. Eu entrei na logística tardiamente, né? Porque eu fiz faculdade de administração e quando eu estava começando tudo isso aí de curso universitário de logística e tudo mais. E eu fiz vários amigos, mas eu não segui no mercado. Como eu estava falando para vocês aqui, né? Eu tive uma atuação profissional, podemos dizer assim, no campo da religião. Desde novinho, 15, 16 anos, eu já era um ministro religioso, fui professor de seminário, de teologia, líder de jovens, pastor de jovens em igreja evangélica. E em 2011 eu tive uma crise de fé, porque eu não sabia se eu estava nisso, porque eu cria, porque tinham me colocado, né? A gente tem esses momentos na vida, né? E eu pedi, na época, para sair da organização da instituição e fiquei à deriva, sem saber nem o que eu ia fazer, né? Tinha um pezinho de meia guardado, foi aí que eu procurei um amigo de faculdade, que não tinha sido da minha turma, mas que a gente conversava muito nos corredores da faculdade, até porque na época ele estava em processo de conversão. Toda vez que eu encontrava ele na rua, ele me dava um cartão, ele estava sempre numa empresa nova, e eu lembro que o último cartão que ele tinha me dado era da própria empresa, e eu estava um dia em casa, assim, meio sem saber muito bem o que fazer, né, prospectando coisas que fossem interessantes, eu lembrei desse amigo, e liguei para ele, era uma quarta ou quinta-feira, tipo 4 horas da tarde, e aí quando eu liguei para ele, não, Tiagão, vem aqui para o centro agora, você é um cara que tem potencial, vem aqui, você vai trabalhar comigo, que é o Yuri Andrade, esposo da Cris, lá da Eternity Global Logistics, né? Ele é um agente de carga, um freight forwarder, até se ele estiver assistindo aqui, queria fazer essa menção honrosa, né, pro Yuri e pra Cris. Na época, eles me abraçaram, eu totalmente sem nenhum tipo de conteúdo, né, na área de logística e tal. E o Yuri fez um lance comigo muito legal, porque ele fazia assim, ele durante a manhã, eu ia com ele nos clientes. Sim. Clientes, nos armadores, nas tradings, nos exportadores. Ele falava, cara, você é um cara... Eu tinha 33 anos, né? Acostumado a falar com multidão, né? E Dom tal. da palavra, né? Aí ele falou, olha, eu vou te levar nos clientes e tal, você vai fazer um raio-x do mercado. À tarde, depois do almoço, você vai andar com o boy para saber o que é uma agência marítima, um BL, o que é um armador direito e tal, entender vamos dizer assim, a engrenagem. Melhor escola impossível, né? Cara, e aí eu ficava no escritório, obviamente eu não tinha aquela pegada no começo que era necessária, porque eu vim de um outro universo,
Eles tiveram muita paciência comigo. Aí daí eu fui galgando. Depois eu trabalhei como gerente comercial de uma empresa que vendia, acho que ela não existe mais, chamava Treinaporte. Ela vendia treinamento para máquinas pesadas, alguma coisa de equipamento, cursos de NR. E aí eu fui ter contato com portos fora de Santos. Lembro de ter tido êxito assim, em contratos com Angola, com como é que chama aquele terminal do Rio de Janeiro? Não é Libra, é o Multiterminais e tal. Né? E aí foi legal, foi aí que eu conheci uma pessoa, e depois por meio dessa pessoa conheci o Júnior César. E aí a gente começou a conversar sobre essa história maluca que foi a gente abrir assim na raça. Eu acho que a gente só fez aquilo porque eu, no meu caso, né? O Júnior não e outra pessoa não, mas eu, no meu caso, eu não entendia nada do que era exatamente aquilo, então para mim era claro que era possível, mas para todas as pessoas para quem eu contava história era impossível. Sim. Que foi quando a gente encampou o projeto da abertura do terminal lá em Cubatão, a Elan Terminais, né? Eu conheci uma pessoa, eu fui pregar um domingo à noite numa igreja em Cubatão, tinha uma pessoa lá no culto que era do mercado, e ele falou assim, olha, eu tenho um sócio que era o Júnior César, a gente tem um projeto de montar um terminal de containers, um depot, mas assim, nós não temos tempo para vender isso, para oferecer. Você quer fazer isso? Eu falei, cara, eu quero pegar esse projeto. Mas eu quero dizer o seguinte, se a coisa virar, se funcionar, vocês não são 2 sócios? Eu não sei como é que vai ser a configuração, eu quero ser o terceiro. Legal. E o que eu sabia? Sabia falar do assunto, sem quase nenhuma experiência real. Tive que estudar muito e correr atrás, mas eu sabia, eu tinha muita prática em falar com pessoas, e com pessoas importantes, e não ter medo de chegar numa reunião. Que isso é uma coisa, né, Júnior, que quem está assistindo a gente aí, alunos, jovens e tal, que um profissional precisa investir na capacidade de se comunicar, de falar, né, de se expressar, faz toda a diferença. De conseguir gerar confiança em quem está te ouvindo. E o que é importante, até você falando isso aí, existem no mercado muitos treinamentos que são muito bons. Inclusive, nós fizemos um, né? O Júnior também. Né? Isso, fizemos um. Né? E foi muito importante. Você pensa que isso está dentro de você, mas não, é algo treinável, que você consegue treinar e depois desenvolver. Eu, durante muitos anos, para mim, falar em público era uma coisa diária. Então, para mim, sentar numa mesa e falar com uma pessoa importante não era intimidador. Uhum. Então isso me levou a ter êxito na venda do projeto. E aí nós fizemos um business plan na época. Eu tinha um amigo em São Paulo que nós passamos uma madrugada com ele lá. E ele produziu um bom business plan com bastante informações, transparência, detalhes. A gente foi trabalhando nisso e eu fui oferecendo para alguns empresários, né? Ô, Júnior, e como foi, assim, vocês montaram em Cubatão? Vocês foram meio que os primeiros ali a montar, porque era voltado os pátios para a margem direita e margem esquerda. Como que foi trazer essa novidade? Existiam terminais Redex ali em Cubatão, mas todo mundo falava que era impossível. Exato. Sim, vocês foram os pioneiros, vocês mostraram o contrário. Primeiro, né? que a gente acreditou, né? Boa noite aí, pessoal. Bem-vindos a bordo. Bem-vindos a bordo, sem calado. Sou o Júnior César, já me apresento aí para todos. Mas, como o Thiago falou, a gente primeiro acreditou, em nenhum momento a gente duvidou que seria impossível. E a gente fez um estudo de mercado e falou, não é uma área que está fora da rodovia. Então a gente imagina, quais são os gargalos que hoje o sistema enfrenta dentro da Alemoa, dentro desses portos? É tudo travado, né? Tanto que quando teve aquela explosão dos tambores lá na Alemoa, cara, a gente recebeu um volume que a gente não tinha condição de dar conta. Mas explica para o pessoal o que fazia, o que era esse terminal. Era um terminal depot, onde a gente, com essa simpatia do Thiagão, se ele fala uma besteira olhando no teu olho, tu acredita. Ele te convence. Mas eu procuro sempre falar a verdade. Não, ele fala a verdade. Sim. Eu quero dizer que ele é tão bom falando. Um pouco vão achar que eu tô fazendo pirâmide de Bitcoin, essas coisas. Não, mas o cara é tão bom falando que tu acredita nele, entendeu? Então a gente pegou o investidor que tinha uma área
uma área parada. Fazer É. uma menção rosa. Fazer O seu uma menção Antônio, rosa, seu olha, Antônio o Araújo. seu Antônio Araújo, ele foi que nem um pai pra gente. Vou explicar Exato. pra vocês. Nós chegamos no escritório do seu Antônio. Se ele estiver assistindo a gente aí, seu Antônio, Heloísa, Juninho, né? Toda Antonei, toda essa família aí maravilhosa, os Araújos lá de Cubatão. O seu Toninho sentou comigo, com o Júnior, com o nosso outro parceiro, e falou assim: olha, eu tô acreditando em vocês. Eu não entendo nada de container, nada. E o que tinha acontecido? A Maersk tinha um terminal na Lemoa e tinha tido vários problemas de alagamento. E eles precisavam de uma área. Então foi assim, não foi só competência, foi um momento de várias coisas convergindo para essa necessidade. Sim. A Maersk não tinha onde colocar containers. Aí nós pegamos o seu Antônio e fomos no escritório da Maersk. Na época o Rafael Diegues era o gerente de equipamentos. Sim. Gente boa demais também. O Rafael também, se estiver assistindo a gente, o Rafael. Tá lá no Panamá agora. É, né? sim, Não, sim, ele sim. já- Não, na Holanda, né? Na Ah, Holanda. já tá na Holanda? Rafael é um excelente tá no profissional. Canadá. Um Ah. abraço aí pro Jack. Não só profissional, mas figura humana também, né? Também. Fantástico. Aí nós chegamos lá no Rafa e ele falou assim, ó, essa área que vocês estão me apresentando aqui em Cubatão, umas 8 pessoas já me apresentaram. Eu não posso nem ter certeza Eu que lembro ela é disso. de vocês. É. Aí eu peguei o seu Toninho Araújo de Cubatão, fomos lá na Maersk, ele abriu a documentação da área e falou, a área é minha. E aí isso foi, sem brincadeira, gente, sem brincadeira, isso foi numa quarta-feira. Na segunda-feira já tinha container na área, 700 containers. Esse cara que teve que Eu que se operei a virar máquina. para baixar os 700 containers Eu em que operei máquinas. com empilhadeirinha Não, e o impressionante de é garfo. como cara. vocês desenvolveram uma área que era uma área que ela não era totalmente plana, Aham. né? Tinha um platô e vocês conseguiram fazer com que Não, isso aquela foi área competência do Júnior César. Ele é o cara da operação. Na verdade, aquela área nos ajudou muito na questão dos rifles, né? Sim. Até por proteção. Então você tinha uma cerca natural, que era o Sim. próprio morro que estava atrás. Tinha uma Então, nascente lá também. Cara, Coisa linda essa na área nascente, tem muita né? história engraçada, Muita porque história legal. ela era bem na mata, na Serra do Mar, né? Sim. Então, a gente não tinha só que operar a máquina e trabalhar com container, mas também cuidar da fauna, né? Exato. Direto a gente tinha, principalmente no começo, que a movimentação ainda era recente, toda hora nós tínhamos que acionar a polícia ambiental para nos ajudar, porque apareciam animais, assim, às vezes animais que brigavam no mato e apareciam ali machucados e a gente fazia o resgate. Foi uma experiência bem legal. Foi muito bacana. E quando a gente pensou em montar lá, a gente falou, a gente tem que fazer algo diferente, montar uma boa equipe e trabalhar com os melhores, tanto que a gente ligou para vocês. Isso é verdade. Não, Começamos juntos lá. O Vavá e o Emerson, eles participaram ativamente com a gente lá desde o começo, né? Sim, sempre. É que nós prestávamos serviço para a Maersk, né? E a Maersk falou, ó, tem um projeto aí, tem O que ir Nivaldo e pra o Clay lá. também ajudaram muito a gente. Exato. E aí nós tivemos que entrar com geradores, né, de energia para poder ligar os containers. Exatamente. E tal. E foi aí que começou a história toda aí. Sim, inclusive da onde ficavam as unidades rifles no platô, como você bem disse, Sim. até a energia teria que ter aí quantos metros de cabo. Nossa. Por isso que a gente preferiu fazer essa questão de gerador de energia, Sim. a gente ia economizar bastante aí com cabo, né? E olha que aqui em Santos, no caso na Baixada Santista, foi o primeiro lugar que a gente começou a trabalhar com esse modelo. E hoje espalhou por todos os lugares, mas Virou lá referência. foi o piloto. Também Tem muitas virou coisas referência. que nós fizemos na Elan que foram piloto e mudaram o mercado. Sim. Assim, ó, nós tínhamos um profissional com experiência vasta em armador, um dos nossos parceiros, né? O Júnior com vasta experiência na operação, porque o Júnior começou ajudante de oficina de reparo. Fiz tudo. Né? O Júnior é um profissional completo. E hoje é Acho que- professor. Eu acho que no Brasil deve ter 3 ou 4 caras que conhecem de container o que o Júnior conhece. Mas Obrigado, falo Thiago. isso sem Também te medo amo. de errar. Mas nós ali, o que acontece? Né? Nós tínhamos um profissional de armador competente, muito técnico, o Júnior, um operador, Operação. né? Operação geral pura. E tinha eu ali como comercial, mas também com muita preocupação de... a gente conversava muito sobre humanizar o processo, e um empresário arrojado, que era o seu Antônio Araújo, também com muita preocupação de humanização do processo, que a gente percebia que o processo dos terminais de empty depot no Porto de Santos, ele era muito desumanizado.
Tinha terminais que o motorista de caminhão chegava e o motorista tinha a necessidade de usar um banheiro. Quando tinha o banheiro estava em condições precárias, ou às vezes a própria pessoa do gate falava para o motorista, faz aí. E aí nós estabelecemos que no nosso terminal isso não ia acontecer, a gente tinha que oferecer uma estrutura. Sim. E aí tinha também, né, o mercado às vezes se queixava de certos comportamentos dos motoristas, aí nós fomos trabalhando isso com os motoristas, com as associações e com os armadores, e dizer assim, ó, a gente vai tornar esse processo um pouco mais humanizado, um pouco mais eficiente, e com mais diálogo, com mais, né? Até porque o nosso terminal nos forçava isso, porque os caminhões não ficavam num gate externo ao terminal, eles entravam no terminal. Então isso também era uma questão de inteligência também nossa, né? Vocês tinham aquela área de bolsão, né? Para eles ficarem estacionados. E nós tivemos uma experiência muito legal. Logo no começo, assim, no segundo ou terceiro ano do projeto, nós estávamos na Intermodal e uma profissional de um armador, que era nosso cliente, não vou mencionar aqui a pessoa nem o cliente, mas ela chegou pra gente e falou assim, ó, vocês são os gerentes da Elan e tal? Aí sim, ela falou assim, olha, o meu pai é motorista de vazio. Meu pai, motorista de vazio. E eu quero agradecer vocês, porque meu pai me disse que vocês são um terminal que melhor trata o motorista. Que legal. Então isso pra gente era um prêmio além do resultado financeiro e de movimentação, porque tinha a ver com os nossos princípios e os nossos valores, né? E também da família Araújo, que era... É muito comum o cara chegar no terminal e falar, não, motorista, só aguardar. Não, não é só aguardar. É um trabalhor também que faz girar toda essa engrenagem. Eu costumo até em outros, pai de família, em outros episódios, eu até citei essa situação, que o caminhoneiro ele é muito discriminado, né? Sim. E o santista é o principal, porque o santista adora ver o navio chegando, o navio maior do mundo chegando, ele vai para a praia para tirar foto do lado do navio. Mas ele não sabe que todos aqueles contêineres que estão lá dentro, para sair do ponto, eles precisam de um caminhão, né? Sim, e não valorizam o caminhoneiro. Tá impressionante isso. O pessoal acha que assim, o caminhão não deveria fazer parte da cidade, da paisagem da cidade, mas... Eu acho que é um misto. Né? Eu vou falar, que a gente conversava isso muito com os motoristas. Um pouco da nossa parte com relação ao motorista e um pouco do motorista em relação à profissão. Os motoristas, às vezes, pecavam, porque, assim, eu sou filho de trabalhador portuário, meu pai é consertador, aposentado, meu avô era consertador, o pai de meu pai já era consertador. Eu sou a terceira geração, né, no Porto. E, às vezes, o trabalhador portuário, e hoje isso mudou muito, mas antigamente, você sabe, porão de navio, se trabalhava de cueca, sem EPI. Né? Então, às vezes, o motorista de caminhão, às vezes chega no terminal de chinelo, chega no terminal, às vezes, até descalço. Entende? Então, assim, é duas coisas. Se eles começassem também a, de repente, colocar um EPI, se valorizassem um pouco mais e tal, né? Também seriam mais respeitados. Tem esse lado também, né? Também tem um pouco de cada lado. Sim. E aí, falando tecnicamente, qual foi o recorde de movimentação que a Elan bateu, assim, em quantidade de gates? Você tem mais ou menos uma ideia de número? Tem um número, e justamente foi quando teve esse evento, né, lá nos tanques, da Lemoa. A gente chegou a movimentar 1.500 contêineres no dia. A gente sabe que para um depot. Hoje era um depot de 40 mil metros quadrados. Exato. Então você imagina 40 mil metros e você ter condições para isso. Mas a gente fez um trabalho, como a gente estava falando. Esses dias do incêndio foram os dias que nós mais trabalhamos, acho que na vida, né? Nós dormíamos 2, 3 horas. E o armador chegou a comentar conosco assim, a gente não pode abrir gate para vocês, porque a gente fez um trabalho tão bem feitinho, tão bem organizado. Aí eu cheguei já a falar para a conferente assim, por que aquela porta tá ao contrário? Não, derruba e arruma aquela porta. Fazia arrumar a porta. Então quando tinha auditoria que o pessoal ia olhar, falava, cara, é tudo muito bem organizado. É muito bem organizado. Era tudo no seu devido lugar, rife com rife, tudo bonitinho, de 20 alimentos, porque a gente acredita que se estiver organizado, a gente vai atender melhor. Como nós estávamos em Cubatão, o que acontecia? Nós estávamos entre margens, né? Sim. Então, nós entendemos o seguinte, nós temos que trabalhar para o motorista preferir entregar com a gente. Então, o motorista, às vezes, ele estava mais perto de um terminal em Santos, mas ele brigava com o armador para devolver na Elan, lá em Cubatão. Eles trocavam minutas entre eles. Trocavam as minutas. Às vezes, o motorista que tinha minuta para a Elan, trocava a minuta com o parceiro. E aí o que acontecia? Isso valorizava a gente, aumentava a movimentação. Então trazia uma receita para a empresa além do normal. Então, assim,
era uma coisa que os terminais hoje mudaram bastante, houve um aperfeiçoamento, e a gente tem a alegria de dizer que nós fomos a quebra desse paradigma. Sim. Esse trato com o motorista, a gente começou esse projeto em 2013, então já fez mais de 10 anos, né? Hoje a empresa não existe mais, mas ela foi um sucesso durante vários anos, né? Mas exatamente porque tinha esse diferencial, os motoristas brigavam para levar o movimento para lá. Então, como você falou em paradigmas, foram vários. O fato de estar em Cubatão, Sim. né, que ninguém imaginava isso, que pudesse ter um Sim. terminal em Cubatão, o frete é muito elevado, eram vários... Teve a várias coisas Saam de no, pedágio ano também. passado, né? Então, a Saam, que hoje é a Depot C, né, ela sempre abrigou mais contêineres de leasing, não Sim, era esses sim, contêineres sim. de giro, né, que é o contêiner do armador, né, que é um contêiner que você recebe muito, entrega muito durante o dia, né, então não... Sim. E fora isso, tiveram várias coisas que eu me lembro lá, mas tem uma também, foram o caso dos contêineres com fertilizante. Não sei se Sim. vocês se lembram. Sim. Foi uma experiência que a Elan começou com esse nosso. projeto, né? A gente contratou um amigo nosso, inclusive o João, no tempo. Pro Da João. Equil. João Químico, Químico. da Equil Químico. Se o João Uhum. estiver assistindo aí, um abraço, João. Também quero mandar um abraço pra ele, aí ele é fera. É fera. João é fera. Fera. E nosso objetivo era sair na frente de tudo. Sim. A gente já tinha a questão geográfica jogando contra. Vários projetos que os armadores tinham e que eles queriam começar algum terminal e eles não conseguiam, eles traziam pra gente. Só para o ficava ali pessoal, desenvolvendo. a gente está comentando sobre a situação, mas só para o pessoal entender, né? Muitos contêineres vão para a Rússia, né? Reefer principalmente, só quando eles retornam de lá, eles teriam que retornar vazio. Isso seria uma despesa muito grande para o armador. Então, para não voltar vazio, eles traziam fertilizante, que é o que nós consumimos da Rússia. Ureia, aqui no né? nosso país. Ureia. Isso. E entre todos os tipos de fertilizante, tem a ureia, que é muito crítico e destrói completamente o contêiner. Começa pelo evaporador, né? Toda a parte de cobre, e chega até... Eu vi contêiner zero lá dentro da Elan, que estava com as paredes todas destruídas, né? E a gente procurou por esse produto, que seria o Salvador da Pátria. Que é um produto. E tu que descobriu qual era o produto, lembra? Foi. A gente descobriu qual era o produto, o produto que vocês já usavam. Sim. E a gente falou, cara, esse cara, vamos fazer o teste. Você fez o teste, Júnior tirou todo o cheiro, tirou tudo. E aí a gente consegue colocar porque ele de novo neutralizava a ação da ureia, Exato. né? E aí com isso conseguimos... Tinha algumas unidades que não tinha como salvar, mas tiveram muitas unidades, eu diria aí, um volume de milhares de unidades foram Essa salvas. técnica é utilizada até hoje no mercado. Sim, E começou nós lá começamos também. lá. É isso aí. É isso aí, deixa eu me apresentar então, né? Eu não me apresentei Vamos ainda. lá, Júnior. Vamos lá. E conta um pouco a tua história, como você começou até chegar a Elan. Até chegar a Elan. Vamos lá, eu comecei reparando container, né? Comecei bem lá de baixo, chão de fábrica, sempre estudando, fazendo um planejamento. Eu tô aqui, eu quero estar aqui, até legal para a molecadinha que tá assistindo a gente aí. Se planeje, confie, acredite. Eu quero, eu posso, é só ir para cima, tá? Estude, faça um parâmetro onde você tá, onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Então, eu fiz um planejamento onde eu queria chegar, fui estudando, galgando posições, e eu falei, cara, eu quero fazer tudo container. E aí eu vi, comecei reparando container, fui subindo, até chegar nesse nível da gente montar o terminal e assumir a gerência, e depois a gente foi diretor de mais um outro projeto, né, e o Tiagão. Aí, nesse caso, só foi eu e o Tiagão, né, não tinha mais o terceiro sócio. E a questão das aulas, cara, eu percebi que quando você ensina, na verdade, você absorve 90%. Você aprende muito Você mais. aprende muito mais, cara. Eu falei, cara, tem que dar aula. E aí eu sempre tive aquele medo de estar na frente de uma turma, igual lá em Manaus, a gente foi dar aula lá, No cara, Chibatão. tava, tipo, 90 pessoas dentro de uma sala e os caras, e aí, Junião, o que é eletrólise? Eram umas perguntas assim, bem... E eu falei, cara, eu tenho que estar pronto para isso, né? E o último desafio, que é esse que a gente está hoje, é na área portuária, né? Eu sempre almejei conhecer a embarcação, trabalhar no navio e fechar esse ciclo, né? Porque tudo que você imaginar com container a gente fez, né? E faltava a questão do porto, planejamento, vivenciar aquilo. Então eu, de fato, mergulhei de cabeça no navio e tô até hoje, né? Já fiz logística, depois 3 MBAs seguidos, já estou no terceiro. Legal. O que eu terminei agora foi Direito Marítimo. Você comentou que estava na parte de Foi. claims, né? Hoje eu tô na parte tô no Porto, né, de Santos, na DP World, não tem problema em falar. E cuido hoje da parte de claims, cuido da parte de reefer, cuido também da parte de equipamento
e ajuda na operação. E dá entrevista pra TV também, né? É, Que é famoso também. A gente fez Auto Esporte, a É. gente fez os carros, os caras foram lá e tal. Foi muito bacana. Foi o né? lançamento de um carro, Foi não o foi? lançamento de uma da Ram e outra era da Ford, que agora fugiu o nome, né? Eram carros aí voltados mais para essa parte rural, que aguenta peso e tal. A gente colocou, inclusive, carga nele, fizemos todos os trajetos, tal. Foi muito legal. Sim. Né? Teve também o Porto 360, né? Onde a gente falou algo voltado para Reefer, né? Que vocês quase não conhecem, né? De Reefer. Foi muito bacana, cara, muito bacana. Mas esse projeto onde nós fomos diretores e montamos algo do zero ali, cara, coisa que tinha no nosso DNA, a gente criou da nossa forma, né? O seu Antônio, ele deu toda a autonomia para que a gente fizesse isso, né? Quando Investiu, nós acreditou. começamos o terminal, nós alugamos algumas máquinas bem cansadas, né? Porque era o que Sim. tinha no mercado para alugar. Na época, acho que com a Portomac nós alugamos, né? Máquinas assim, Milan, né? Máquinas antigas, mas era o que tinha no mercado e é o que a Portomac tinha disponível, né? E com menos de um ano de operação, nós fomos na Hyster. Eu lembro que nós compramos uma Hitstacker Zero, aí compramos uma Front Loader Zero, uma Asa Delta, né? O pessoal chama popularmente Inclusive, Asa Delta. também foi uma das primeiras do Foi, país também, foi, né? Até nisso também vocês foram pioneiros. Sim, sim. Que é um equipamento excelente, Excelente, né? excelente. É E bem depois mais ágil, né? nós compramos duas front loaders, uma de cada modelo, mais ou menos. Elas não eram exatamente iguais, elas tinham uma diferença de performance. E conseguimos fazer isso exatamente porque nós tínhamos um empresário arrojado ali com a Mas gente. a gente estudou a máquina, né? A gente foi atrás do melhor eixo, da melhor transmissão e do melhor motor. Legal. Esse trem de força. Né? Pensando numa área muito hostil, né? Não é uma área toda pavimentada, né? Então não podia ter muito sensor. Então o que tinha no mercado tinha muitos sensores. A gente queria algo mais bruto. E a gente encontrou. Não, tira isso, a gente Bruto, meio que mas desenhou. bruto, mas com Mas com tecnologia, né? tecnologia. Sim. E as Pra assim, suportar o nosso acho que ambiente. a gente pode falar aqui, né? As máquinas Hyster, nesse sentido, né, Júnior? Para movimentação de vazio, são Muito top boa. de linha. Até depois quero trazer um profissional dessa área também para falar pra Chama o gente sobre Elísio, esse equipamento. o Elísio. Elísio da Garcia. Export. Sim. O Elísio é Hoje ele tá na fantástico. Export, o cara é... Outro cara que ajudou monstro. muito a gente aí. Se estiver assistindo Exato. a gente, o Elísio. Elísio, o Carlão, Elísio. na época também. Abraço, meu querido. Vários profissionais, o Ricardo também da Hyster. vai ser- A Hyster tinha uma turma, Vai dava ser bem todo o suporte pra enriquecedor, gente. né? Falar sobre isso, porque até para os estudantes aí que estão assistindo, né? Nem deve imaginar todo esse Tudo que está por trás, por trás, da né? Que tá operação. por trás É. da operação, cara. Por exemplo, muito né? complexo. Por exemplo, dependendo da máquina, ela vai consumir de 14 a 18 litros de diesel por hora. Então, assim, isso pode viabilizar completamente a operação. Pode Sim. fazer com que você suspender um contêiner na pilha te dê prejuízo. Sim. Então, essas coisas têm que estar na ponta do lápis, né? A gente, E você tem que pensar exatamente em tudo isso para poder operar. a gente fez muitas formas de mitigar custo. Né? Um exemplo, vistoria em cima de caminhão. Né? A gente foi pioneiro em pegar um reparador e acompanhar a vistoria. Uhum. Porque se tu parar para pensar, o cara vai trocar um número, um dígito, verificador que está elegível. Quanto custa? O cara fazer um movimento, tirar da pilha, pôr na carreta, vai para a oficina, outra máquina descarrega, o cara cola o trocar número. um dia. Toma Não, prejuízo. já troca na Toma fila, já vai para Exato, pilha de não ok. precisa Já. trocar, já vai para ok. Já vai pilha de ok, dá pilha de ok, qual o próximo movimento? Vai carregar para a rua, acabou. Ele vai embora. Então, é otimizar handling, né? O terminal Isso. Depot, ele ganha O pro handling. segredo do Depot é esse. Exato. Otimizar o handling. Agora você todo, imagina, né? numa área de 40 mil metros, nós chegamos a ter mês com 14, 15 mil movimentos. É bastante coisa, gente. pra Bastante 40 mil coisa. metros. Porque 40 mil metros estáticos cabem o quê? Coisa de 4 mil teus. Por uma área que 4 ninguém ou 5 mil acreditava, né, teus. que poderia dar E era uma certo. área irregular, ela tinha um platô, né, onde ficavam os reefers, tinha a nascente de água que tinha que proteger e tal. Não eram 40 mil metros num quadradão, num retângulo, por exemplo. E a água era boa lá, né? E a água, você não sabe, a gente lavava contando com aquela água. Sim. Água mineral. Porque era muita água. Era né? muita Abundante. Fizemos um abundante. teste, inclusive, Nós fizemos o processo de pH, né? tratamento depois da água, até porque a gente estava lavando contêiner, não era uma coisa... E Cubatão tem regras ambientais seríssimas, né? A CETESB, ela faz um trabalho excelente ali, que é justo, né? Diante do histórico ali de Cubatão. Então a gente tinha
Mais uma vez, né, o seu Antônio, ele tinha expertise, né, porque ele já prestava serviço ali na área de Cubatão há muitos anos, então pra gente foi muito natural montar um processo ali de tratamento do descarte, né, um processo muito bom, né, que nós tínhamos lá. Exato. A gente tem saudade, foi uma época muito legal de trabalhar ali, foi um projeto... Para nós também foi muito legal, Foi, uma experiência muito boa. Né? Você gostaria de mandar alguns abraços, Vavá? Tem que mandar, né? O pessoal Não aí que pode tá esquecer. ajudando a gente aí, né? Mencionar aí a CL Cargo, Luizão, Bruno, equipe toda a CL aí, transportador excelente, containers reefers e transporte refrigerado. O Pedrão também, da PG Lock, que eles trabalham com Munks, né, e transporte de cargas especiais também. Um abraço, Pedrão. Pedro Assis. Sim, ele mesmo. Vento International do Júnior e equipe, com também base lá em Rotterdam, apoio total aí para sua carga porta a porta. Transportador excelente aí, aéreo e marítimo aí, pode contar com a Vento. O pessoal da GESCOM também, principalmente o Daniel Torma, que está com a gente desde o início, quando a gente apresentou o projeto para ele, ele já adorou o nome, já abraçou o projeto, está com a gente também. Um abraço também. Protainer aí, com a SOC também, sucesso. Rafael, abração, a gente se vê lá no clube lá. Diminuíram o nosso espaço lá do futebol, mas a gente vai dar um jeito. Não podemos esquecer também do pessoal dos postos Portal de Santos, né? É verdade. Ricardo, Tiagão, né? O pessoal que dá apoio pra gente aí. E também agora, o nosso novo parceiro, que é o Luizinho, da E-Professional, tá com a gente também. Ele que fornece Luizinho. sistemas, né? Sim. Era o nosso sistema lá na Elan, era o Luizinho. Sim, é o nosso sistema lá também. Sempre Outro trabalhei cara com eles, fantástico também, Cara, um abração a gente fez aí. um projeto lá em Manaus, no porto lá da Super Terminais, no depot da Super Terminais. E a gente otimizou todo o processo com o sistema do Luiz. Sim, fera demais. Exato. Ele tá em todo Hoje- o mercado. Zero papel. Muito bom. É o porto sem papel. Essa aí. Porto sem Esse é o papel, projeto cara. final, né? E mais um também, Delize, também Cara, salgateria. faltou os salgados hoje, né? Mas... Hoje não tem salgados, mas sempre que a gente está aqui, eles mandam salgadinho artesanais, né? Excelente qualidade, são os melhores da região. Então a gente vai fazer agora uma pausa aí, 1 minuto só para vocês conhecerem os nossos patrocinadores também e assistir alguns vídeos, tá ok? Até mais. Sem Calado Podcast. Oferecimento ACL Cargo, soluções inteligentes em transporte de cargas. PG Lock, transportes e locações de Monk e Guidastes. Vento International, conectando sua carga com o mundo. Delize Salgateria, salgados gourmet de altíssima qualidade. Patrocínio GESCOM, reparos de estrutura e inspeções em containers. Apoio SOC Shipper on Containers. Videira Engenharia e Serviços em refrigeração naval e comercial. Versibox, venda e locação de containers. Postos Portal de Santos. Potencializar seu negócio para o mundo nunca foi tão fácil. Com uma ampla rede de parceiros no exterior, estamos aptos a oferecer soluções logísticas personalizadas aos nossos clientes. Se a sua empresa procura por segurança e agilidade nos embarques, você pode contar com a Vento International Logistics. Conheça nossas soluções logísticas. Desembaraço aduaneiro. Transporte rodoviário. Transporte ferroviário. Transporte marítimo. Transporte aéreo. Com mais de 10 anos de mercado, somos especialistas no transporte de cargas em todo o mundo. Vento International Logistics, conectando sua carga ao mundo. Estamos de volta aqui então com Thiago Santana e seu Júnior César. Seu Júnior César, Slow Die. Junior, né? O Junior. César- E essa história do Slow Die aí, cara, desse almoço aí, qual foi essa parada aí? Cara, essa história do Slowdown, eu e esse cara aqui, ó, Vavá, Evaristo Garcia, a gente chegava no final de mês ali, nós tínhamos uns tickets. Emerson, se liga. Toda vez que o Vavá ia no terminal, eu ouvia essa história. Todas as Já vezes. sabe de cor, O já. Júnior esquecia que já tinha contado, aí o Vavá voltava lá, o Júnior contava essa história. Cara, Eu pode gosto do contar. Vavá, né, cara? Conta, grava pra não contar mais, vai. Vamos, então vamos gravar e não falar mais, né? Chegava final de mês, Slow falava assim, aí Júnior, vamos comer aonde hoje? Então, no começo de mês a gente, né, dava aquela
Vamos no rodízio né? Vamos na churrascaria, dava aquela abusada, né? Não, hoje tá meio baqueado, vamos ali no... Aí ele falava morte lenta. Aí quando a gente entrava no restaurante, sentava ele... É uma morte lenta, aqui a gente morre aos poucos todos os dias. E um dia a garçonete ouviu, eu falei, cara, tem que mudar isso daí, vamos falar inglês, cara. Fala aí, slow die. Que ninguém vai entender. Aí pegou, cara, até hoje. É uma das histórias engraçadas. Mas vocês estão vivos até hoje, né? Então, cara, a gente não sabe se diminuiu muito lá na frente, né? Lá em Cubatão, a gente almoçava muito em Cubatão, tinha um sujinho lá em Cubatão, na Miguel Couto, né? Hoje não tem mais o restaurante. Não tem eu mais, lembro, cara. não tem mais. O melhor Eu suco lembro da região. Eu lembro que o menino pegava o assim. cara trazia pra gente o copo com suco, assim, ó, com os 2 dedos dentro do copo, assim, ó. Por isso era bom. Na nossa mesa. Lá na porta da Elan tinha um container da loira, né? Não sei se ela tá lá ainda. Eu acho que tá lá ainda. A Daiane, né? Gente boa, a Daiane. Ela durante um tempo lá, ela teve uma ajudante que tinha 2 filhos com Mr. Catra. É mesmo? A menina tinha 2 filhos com o Mr. Catra, ajudava lá a servir o café no container da... E era gostoso o café lá, né? Não, muito bom. E outra, ajudava muito a gente, porque ali em volta não tem nada, né, cara? Não tem nada. Sim. Vai precisar de um lanche, Acho que ela de um tá lá café. até hoje, né? Nós, como gerentes, né, na época, a gente parava e tomava café no container com ela ali. E fazia o possível pra ajudar, né? Não sei, acho que ela tá ali até hoje, né? Você passa lá e ainda tá lá. Legal. Pessoal batalhador, né? Viu, Júnior? E depois dessa experiência que vocês tiveram com a Elan, o que vocês fizeram depois? Eu fui na onda de treinamento. Né? Nós tivemos um tempo na Guarda-Max em São Paulo também, né? Isso, isso. Sim, sim. Né? Fizemos exportação de açúcar. Aí eu passei a fazer consultoria um pouco depois, mas teve essa fase aí da Guarda-Max. Era uma área maravilhosa. A Guarda-Max era 270 mil metros quadrados. A Guarda-Max, ela é uma área onde foi a Gerdau. A Gerdau durante 20 anos e anteriormente tinha sido a siderúrgica Liperti, que foi a maior siderúrgica particular do Brasil durante décadas. Com as leis ambientais, eles tiveram que fechar a operação de siderurgia, alugaram para a Gerdau. Quando a Gerdau saiu, eles quiseram fazer alguma coisa na área de logística, então eles começaram a usar os armazéns para fazer de CD, né, terceirizado. E aí nós conhecemos, uma pessoa nos apresentou lá, e nós conhecemos o diretor, o dono da empresa, são pessoas queridas até hoje. Agradecer também o seu Caetano Liperti. Seu Caetano Costa. Costa, né? Tem uma avenida ali que é famosa, Miguel Stefano. Miguel Stefano. Porque essa área era tão grande que ela chegou a ser... Água branca, Água Funda. Água Funda. Pra você ter uma ideia, o bairro Água Funda, ele não existia. Ele cresceu em torno da siderúrgica. Que legal. Exato. E aí, essa área chegou a ser cogitada para ser o estádio do Corinthians. Eles não quiseram vender para o Corinthians a área. Porque são São Paulino. Na verdade, eu acho que eles são palmeirenses, né? Porque... O Costa é São Paulino, Costa. O Costa é São Paulino. Tricolor, Costa. E aí, durante o tempo, nós operamos lá, fizemos algumas operações ali, buscando redução de custo e novas alternativas, né? E nós fizemos várias, ficamos ali durante quase 3 anos, né? E não deu para ser uma extensão da Elan para o reaproveitamento da volta do container, para não ter que descer exatamente com a Elan não, porque na época não havia convergência assim de interesse, mas o que a gente conseguiu fazer lá, que foi muito interessante, foi evitar a descida das carretas dos rodotrens com carga em sacaria para cá, para o Porto de Santos, que tinha certos gargalos, né? Entendi. Então a gente conseguia fazer uma conta que viabilizava fazer a operação lá em cima. E depois descer só a gente conseguiu fazer com que tivesse carga, essas carretas não voltassem batendo para o interior, com cargas que eles buscavam ali em São Paulo, né? Ele ficava em cima ali na Imigrantes e você economiza por eixo, né? Então imagina, a carreta daquela 9 eixos. O projeto esbarrou muito na questão do trânsito, porque ali é área residencial, né? Ela tem, então tinham alguns gargalos nessa questão ali, né? Da movimentação das ruas em volta ali muito apertadas e tal, que foi criando uma dificuldade para a empresa girar no volume de operações que seriam necessárias. O desafio logístico do container é a quantidade de movimento. Né? Antes eles tinham movimento de caminhão, mas era só aquele entrega material, entrega insumo, sim, exatamente. busca caminhões material. menores, né? Caminhões menores, geralmente caminhões baú. Né? E nós chegamos lá com rodotrem, com bitrem. Nossa. Mas o maior desafio, e eu acredito que esse foi o que impactou, né, diretamente, nós teríamos que segurar a devolução de importação lá em cima também. Ter o container vazio. Sim. Nós conseguimos a carga.
né? Então a gente Pô. tinha que ter um buffer ali de alguns A armadores. MSC que nós fez isso com a gente trabalhávamos. um tempo ali, né? Sim, sim. Tinha que pegar tudo ali, certo? Aí a gente colocava sistema, já mandava EDI para armador, deixava tudo bonitinho, lavava, reparava, e estufava e ele já descia cheio. Pronto para o embarque. Exato. Agora tem que descer, pegar as unidades aqui embaixo, subir, estufar e voltar, o transporte estava levando a maior fatia. Então, era uma coisa que não existia ali, né? E hoje existe. Hoje tem operação muito lá em muito cima comum, várias operações lá em cima que também não existiam. Nós fizemos o projeto ali, o pilotão, né? Sim. Travou nessa questão estrutural ali do tráfego, mas outras empresas viram que havia mercado para isso e foram tocando, né? Bacana. Na Seria verdade, legal se a gente pudesse receber uma comissão disso, né? Mas na verdade, a gente acredita que a gente estava à frente. Quem falou, não são palavras minhas, né? Palavra do Max, né? Max da Max, né? Mask, eles estão lá até hoje. Maximiliano. Lino. Abraço, Lino. Max. É o Lino, né? Maximiliano Mó Lino. trava-língua, tem os Lino dois dos lá, né? Santos, cara? Tem o Lino o também, outro cara tem o Lino top, também. né? O Max, O Max é um cara top. é top demais. E o Max Abraço uma aí vez pro falou, Max, grande Max. Abraço, Max. O Max falou, cara, vocês estão à frente do tempo de vocês. Tem coisas que vocês faziam naquele tempo que o pessoal tá começando a fazer hoje, É isso aí. né? Quando a gente fala em Muito bacana ouvir reaproveitamento isso, de unidades, cara, hoje em dia, em Sempre- todo lugar todo- você vê isso. Todo o né? processo pode ser melhorado, gente. Quem está assistindo a gente aí, que é aluno, todo o processo pode ser melhorado. É você olhar para o processo, tentar enxergar onde ele está travando, tentar achar alguma solução viável. Sim. Tinha muita coisa para melhorar na época, né? Que às vezes não melhorava por dificuldade de investir, às vezes travava em alguma questão de tecnologia, né? Máquina é uma coisa que é sempre bastante complexo, né? Porque máquina exige muito cuidado com a máquina, né? A questão de você tem a manutenção preventiva, a manutenção preditiva. Você tem que ter um olhar para a máquina. Você tem também o operador, que é importante, peça o fundamental. mecânico, na que é um questão da profissional máquina, né? Você tem dificílimo. que colocar pessoas que cuidem do equipamento. O mecânico de máquina, de empilhadeira de grande porte, assim, é um profissional difícil você achar. Né? É verdade. Né? Nós tínhamos uns caras bons, né? Tínhamos alguns caras Vado, Curisco. tínhamos Os caras eram bons. Inclusive teve um projeto da Mestre que a gente fez, que eles trouxeram era para envelopar um container. Envelopamento, lembra disso? Lembro, sim. É. Nós fomos os únicos que conseguimos fazer a máquina. A gente melhorou. Porque eu tive também o prazer de fazer mecânica. Junto com eles, a gente Sim. conseguiu fazer Foi melhor do que O aquilo. Max trouxe o projeto. O Max pode confirmar essa Foi. história. O Max Max trouxe o pode projeto. confirmar. O dia que vocês trouxerem o Max aqui, vocês Sim. pegam esse trecho e Que eu legal. dou pra ele. Exato. O Max trouxe pra gente o desafio na época, né? De montar essa máquina. Aí o Júnior César com um dos nossos mecânicos lá, o Curisco, pegaram o desenho da máquina, foram fazendo e falaram, opa, tem coisa para melhorar aqui. Era uma máquina que foi desenvolvida na Nova Zelândia. Olha. Aí eles melhoraram a máquina e começaram a fazer envelopamento de container. Foi um teste que a Maersk fez, né, na época, para tentar mitigar custo de pintura de upgrade. container, de upgrade, né? Até por conta da questão do odor da tinta. Sim. O alvo era poder carregar café, principalmente, né, nesse container. Exato. E a questão de não ter ido para frente foi questão de custo. Eles viram que acabava não fechando a conta. Mas teve êxito no projeto. A gente envelopou bastante container, né? Sim. Fizemos muitos. Era uma máquina, ela vinha, Imagina. pegava a lateral inteira, com rodinha, tu ia arrastando, Era uma Ela já máquina ia que você arrastava encaixando nos ela corrugados. como Sim. se ela fosse uma grande Legal. espátula, só que mecânica, né? Então você vinha arrastando a máquina e ela ia encaixando o plástico no corrugado. Caramba, Legal, que muito legal. interessante. projeto, E muito ficava legal. todo branquinho mesmo. E depois nós fazíamos o piso, né? A pessoa entrava de meia, depois tinha que fazer uma lavagem química, mas entrava de meia, né? Por causa do E chulé. era para carregar o quê? Só para Café. Para carregar o Era mais café. voltado para café. Porque o café, o que acontece, né? Quando você pinta o container para café, corre o risco de o café absorver o cheiro, porque o café Sim, tem Ele essa absorve, propriedade. Ele né? absorve Sim. odores do café, na verdade. Agora me responde uma coisa. E quando foi que terminou as operações lá da Elan e por quê? Qual foi o motivo? O motivo na época foi porque houve uma baixa na movimentação, principalmente naquela final daquele processo da crise do governo Dilma. Sim. Houve verdade. muita instabilidade no mercado. E aí a conta começou a não fechar. Aí o seu Antônio nos procurou e disse assim, olha, eu não tenho mais interesse em ser o dono do terminal. Vocês podem buscar um parceiro e alugarem a área. E nós fizemos isso durante basicamente 2 anos, né? Um pouco menos. Mas aí Cubatão, naquele momento,
não é que ele deixou de ser viável também, com a concorrência do Depot C, que tinha uma estrutura muito grande, um espaço muito grande, então eles conseguiam trabalhar, né? eles conseguiam trabalhar com preço, com uma tabela mais baixa que a nossa, de handling in, handling out. Tinham a solução da ferrovia, que tornava mais interessante depositar o reefer lá, principalmente, né, para subir para Rondonópolis. Então foi ficando inviável economicamente, porque as movimentações já não correspondiam ao custo do negócio, né? Então nós fomos buscar um parceiro que na época tinha outras operações. Mas assim, o projeto foi bem sucedido enquanto o mercado era favorável, né? Sim. E o mercado deixou de ser... A gente estava em Cubatão, nós sabíamos dessa fragilidade, né? Sim. Estratégica. Sabia que poderia ter, no plano fazia parte... Mas ali todo mundo ganhou, né? Foi muito bom, Foi. né? Só o que a gente citou aqui, né? Sim. Foi um Foi projeto muito legal. maravilhoso. E hoje a área do seu Antônio é uma área muito bem conhecida, né? Sim. E graças ao projeto também, hoje ele tem a área lá muito bem pavimentada. Quem pegou agora deu uma estruturada, né? Tem uma empresa lá de caminhões, Transporte, tanques, né? Transportes e tal. Tá muito bonita a área dele lá. A gente tem muito carinho pelo seu Antônio, porque para mim, por exemplo, né? Lógico que pro Júnior também, mas aquela história que eu contei, né? Eu vim de uma outra coisa, eu vim da religião, né? Então, e eu fui bem honesto com o seu Antônio na época, né? Eu falei assim, ó, os meus sócios são profissionais gabaritados, experientes, eles sabem tudo. Eu sei vender, tanto é que o senhor está aqui comprando. Mas eu não sou especialista. No começo eu tive que aprender tudo. Assim, eu nunca tinha colocado uma bota diária, um colete X, um EPI, nunca tinha usado isso, não era do meu universo. O Júnior teve muita paciência comigo, outras pessoas lá também. Por quê? Eu também queria aprender, eu queria participar, eu queria estar ali. E aí eu fui aprendendo, né? Você aprendeu bem. Hoje eu sei fazer uma vistoria. Talvez eu esteja enferrujado, mas sei fazer uma vistoria, sabia movimentar, pegar carga com patola, porque às vezes você está lá e faltou um funcionário e alguém tem que fazer. A gente planejamento de pátio. Planejamento, tudo, né? A gente foi, e assim, eu fiquei muito conhecedor da coisa toda da máquina, né? Para mim foi uma delícia trabalhar ali. Era exaustivo, né? Sim. Mas era uma delícia, era um desafio diário, assim, você... E assim, eu trabalhei com um cara que era um dos melhores, né? Tanto é que ele entrou no Porto rapidinho, nunca vi uma ascensão tão meteórica, porque o Júnior é um leão no... E vai crescer mais ainda. O Júnior é um leão no... O Júnior é um leão no trabalho, cara. Ele é muito inteligente, né? Sim. Então, Eu agradeço. eu aprendia muito com o Júnior. Até em cima disso, eu vou conversar daqui a pouco sobre qual foi o rumo da tua vida depois dela, né? Legal. Agora, e você, como é que foi? Você disse que começou a dar aula, mas aí, como é que foi tua vida dali pra frente? Então, depois eu falei, pô, o que a gente fez foi tão bom aqui com a Ilan, eu comecei em outros portos pelo país, né? E aí você começa a ver a mesma coisa sendo feita de maneiras diferentes. Eu lembro que eu fui no sul, e aqui quando a gente fazia um reparo na longarina inferior, a gente levantava o container, colocava um cavalete, certo? Fazia a secção, depois tirava o cavalete, vinha a máquina de novo, pegava a máquina de solda, empurrava por dentro para fazer a soldagem, porque por dentro você não tem uma penetração, né, ali no front seal. Eu no sul, eu vi o cara só abrir uma janela no painel, passou a tocha e soldou por dentro. Pintou, não movimentou o container uma vez sequer. Aí eu falei, eu não acredito nisso. É o que eu falei, todo o processo pode ser melhorado. Exato, cara. Inclusive, pô, Bill Gates que dizia, né, que toda a equipe tem que ter um preguiçoso. Tem que ter um preguiçoso. O preguiçoso, ele vai achar... ele odeia ter que fazer aquilo. Ele fala, não é possível. O preguiçoso tem que achar um mais jeito fácil. mais fácil. O preguiçoso eu acho o jeito mais ter, fácil. Porque aí o cara que produz, pega a ideia do preguiçoso e transforma. Porque o cara que mais produz, ele rápido tem ainda. prazer. Solução. O cara que produz, ele tem o prazer de fazer do jeito mais difícil, né? Ele quer trabalhar, né? Agora o preguiçoso... No sul, ele é você demais. comentou do sul, né? A primeira vez que eu vi o pessoal reparar o container, um fundo de container, aquele lote de containers reefers que tinha fundo Eu liso, lembro. eles tombavam um container lá no sul e fazia como se estivesse fazendo uma parede. Fechava o Muito gás do mais maquinário, Sim, toma com duas Acabou. empilhadeiras. tombava em cima dos pneus, depois deixava ele
e trabalhava como se fosse uma parede, entendeu? Uma lateral. Foi um preguiçoso que teve essa ideia. Cara, Vai ficar bravo se ouvir, vai falar, lembro- "Pô, vocês estão me chamando eu lembro que tinha um... Mas você vê como é que é. Em vez de a gente chamar o cara de inteligente, a gente tá, hoje, quebrador de paradigma, a gente tá chamando ele de preguiçoso. Né? Nos perdoe. Realmente você Foi uma foi ideia sensacional. e tal, e Não, não, assim, sua se ideia ficou, foi revolucionária. Ficava ótimo. Exato, muito bom. E aí eu fui para o norte, nordeste, fui vendo várias operações e passando todo esse conhecimento, né, que a gente adquiriu no tempo da Ilan, Tiagão. E a gente comecei a ensinar as pessoas a fazerem, né, e mostrar que dava assim para fazer de uma forma para ganhar mais dinheiro, né? Fechar algumas torneiras, olhar para algumas coisas que estão saindo, não, pô, aquilo está errado, aquilo tem que melhorar. E também um bom atendimento, né, para os nossos clientes. Então, você vê alguns locais, né, do país, não tem uma mão de obra tão boa, né? Eu acho que é muito da cultura, né? E você cresce em São Paulo, você nasce em São Paulo, você nasce sabendo que vai ter que estudar. Sim. Você vai ter que correr atrás, entendeu? Outras regiões não. Então, o cara, ele aproveita mais a vida ali, ele não está muito preocupado com o futuro. Então, isso você percebe que é mesmo cultural, né? Sim. E a gente foi colocar toda essa bagagem, essa estrutura para as pessoas aprenderem norte, nordeste por aí, cara, foi muito gostoso esse período, né? Até eu retornar pro Porto, onde eu tô hoje. Tá trilhando Depois agora. agora trilhando lá, eu fiquei nessa questão de treinamento, né? Tenho a empresa chamada Metal Box, né? Vamos colocar um logo dela aqui, ó, Opa, patrocinar aí o Sem Calado. Foi o Thiago que escolheu. Eu que criei o nome, Metal Ele Box. criou o nome e criou o logo, inclusive. Eu Pô, tenho legal. lá, ficou muito legal. Não é Sem Calado, que Sem Calado é fora da caixa. Muito bom. Mas Metal Box é muito bacana, que é Sim, a caixinha muito de metal. muito legal. Voltado Poxa. para treinamentos, né? Então, Sim. inclusive, a gente quer investir muito forte nisso, né, Tiagão? É. A gente tem também um trabalho social, né, voltado para isso, né? Para pessoas que não têm condições. O Júnior já formou várias turmas de profissionais de Muitas. reparo de container e vistoria de container para Brasil comunidades. afora. Já formou várias. Ele Isso. faz isso profissionalmente, mas já formou várias turmas Em em turma caráter. mais carente, né? Pessoas que não têm, assim, condição de pagar por um curso desse, né? Já a gente vai lá, monta, né? Pode ser numa igreja, bem de bairro legal. mesmo. Operador de empilhadeira também é um profissional que, quantos você formar, você consegue alocar no mercado, porque a demanda é muito alta, né? Sim. É que hoje você percebe que o pessoal não quer mais esse tipo É. de trabalho, né? O pessoal tem Eles essa querem febre, jogar o tigrinho. do Tigrinho. youtuber, essas coisas, mais A molecada, modernidade, né? A molecada. Então, É. assim, é difícil até conseguir hoje mão de obra. O Emerson sabe muito mais do que eu aí, que ele comanda uma equipe gigante aí na parte de engenharia. Mas é bem difícil conseguir Nós hoje. frequentamos a mesma igreja, né? E a gente tem o objetivo de montar um trabalho social para essa área de formação na área portuária, porque é uma Que lacuna. legal. E eu vou contar com vocês Com quando isso for certeza. acontecer, Com certeza. porque a gente enxerga que tem muita gente aqui porque na Baixada Santista é porto, gente. Sabe, você pode trabalhar comércio, ok, serviço, ok, lógico, tem muita gente bem sucedida nessas áreas. Mas aqui, o que dá projeção, o que tira a pessoa... Quantas pessoas nós conhecemos que se tornaram excelentes profissionais, bem remunerados, e começaram no campus? Sim. Né? O campus tá aí um essencial. assunto para vocês tratarem aqui, essencial. em breve. O próprio Muitos, Rodrigo cara. Gomes esteve aqui conosco, ele falou, ele começou também, né, no campus, e ele fala que ele tem o maior orgulho disso, Eu acho e que ele assim- acha que o ideal é que todos pudessem Sim, começar. sim. dessa Pode forma. dar o spoilerzinho que vai ter alguém do campus ou depois a gente... Pode falar. que a gente vai chamar uma pessoa do campus aqui. Fundamental. Se vier o presidente, melhor. Que legal. Né? Fica já o convite aí, É presidente. uma instituição Ou se admirável. vier Eu sei quem é, também, eu sei quem é. ou se vier também aí qualquer representante do campus, vai ser importantíssimo aqui porque faz parte aí da nossa, Da história, da nossa né? carreira Da aqui história. do Comex. Aqui. É uma- Muitas pessoas do campus de sucesso. É uma organização fundamental, né? Que tira muita gente da pobreza, Sim. muita gente. Dá uma direção, né? É. Dá uma direção para os jovens. É muito E legal. trabalha bem, porque, pô, você pega uma molecadinha e eles comem o Excel, cara. Sim, sim. O Power BI, que agora é... Power BI, né? Essas planilhas de Eles vêm, pô, a gente tem Você tem vários, lá, né? Menores vários. aprendizes lá. Menores aprendizes, a gente... dashboards lá. E o que é legal no Eu não campus tenho é que tempo de fazer isso. Cara, é muito... o negócio tem que... E E eles eles são feras, treinam, né? eles Eles são treinam fera- a molecadinha eles são feras. também na postura, no comportamento. Sim. É muito legal. Eu acho admirável. Agora, Tiagão, e você,
Conta agora a sua história aí, como é que foi a tua vida pós-Elan? Então, Pós-Comex, né? Pós-Comex. O mosquito mordeu, eu me veio desliguei eu me desliguei quase completamente. Hoje eu faço algumas coisas quando pinta, alguma coisinha assim, mas o que acontece, né? Quando eu percebi que o momento era desfavorável para o nosso projeto, eu já tinha eu trabalhei na logística, fui muito feliz no Comex, mas a minha vocação sempre foi mais forte. O Júnior sabe disso, a gente conversava isso muito, né? Eu falava, Júnior, eu tenho uma vocação e para mim é importante eu estar aqui, mas o meu coração me aponta para a minha vocação. Mas um dos motivos de eu ter me afastado da minha vocação na época é porque lidar com essa questão de vocação e trabalho, vocação e grana é sempre complicado, principalmente no meio religioso, né? A gente no Brasil tem muito mercenário da fé, né? Sim. E aí eu tinha uma posição idealista com relação a isso e tudo mais. Aí eu migrei, eu enxerguei que a internet me dava a possibilidade de trabalhar segundo as minhas convicções, falar o que eu queria falar e fazer disso também a minha vida e isso me sustentar. E de uma forma que me trouxesse satisfação, alegria, plenitude, né? E essa coisa de você ter o encontro do trabalho com a vocação, com o que te dá prazer com o que te realiza, né? Sim. E aí, em 2019, eu me voltei para a internet. Comecei a produzir conteúdo na internet de forma diária, assim. A coisa começou a escalonar, né? Hoje, somando as minhas redes sociais, eu já estou indo para quase 400 mil pessoas me acompanhando, então isso já me traz o meu sustento. E eu faço um trabalho na internet, no campo da teologia. Eu sou ministro religioso evangélico desde 16 anos de idade. Tenho formação, né, teológica e tudo mais. E fui fazendo isso na internet. Isso foi me tornando uma pessoa reconhecida no país, né? A gente está conversando, por exemplo, para eu participar do podcast do Vilela, Inteligência Limitada. Legal. Tem outras áreas de mídia convidando. Vou fazer agora um primeiro encontro nacional das pessoas que me acompanham na internet. Eu vou lançar um livro no evento. Legal. Então, isso... E para mim, o que aconteceu, né? Eu saí das operações em final de 2019, veio a pandemia. Sim. E a pandemia, lógico, ela foi ruim, muita gente morreu. Mas para mim, ela foi uma oportunidade, porque eu me sentei no computador e comecei a falar. E aí eu comecei a atrair público, né? E eu faço um trabalho que no campo da teologia é chamado de apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Então eu faço uma crítica ao uso inadequado da fé cristã evangélica. Sim. Então eu questiono os falsos ensinos, as falsas práticas. Então eu sou o cara que brigo com o mercenário, entende? Eu só quer usar a fé para denuncio as seitas, dinheiro. as heresias e tudo mais. Então é lógico que um ministro religioso precisa comer, precisa sustentar a família. É lícito que um pastor tenha um salário compatível com a renda da comunidade, que a quem ele serve, a quem ele, né, ali atua e cuida. Agora, o que não pode é ministro religioso achar que é mega empresário para andar de Porsche, de Ferrari, para ter uma vida desproporcional, né? Então a gente não é só isso, eu não falo só disso, né? A gente fala de outras coisas, mas esse é o ponto que todo brasileiro já fala, o pastor é ladrão, o pastor é pilantra, mas nem sempre foi assim. Eu sou crente desde pequeno, né? Então, início ali dos anos 90, no Brasil, você ser crente evangélico era sinônimo de você ser bom caráter, de sabe, honrar os compromissos, de ser uma pessoa confiável. Se tivesse um funcionário crente, você dizia, não, esse aqui é crente, ele não vai me roubar, ele não vai... E hoje já não é mais assim, entende? Houve uma degradação, assim, caiu o nível dos ministros, aí caiu o nível da mensagem, automaticamente caiu o nível do povo. Então, eu sou um daqueles que faz um trabalho de colocar esses temas ali na internet para as pessoas... Colocar para pensar, né? Eu tenho outra visão, cara. A gente já conversa muito sobre isso, né? Convivi com o Thiago, primeiro profissionalmente, né? E agora a gente convive muito na igreja. E o que ele faz, ele salva vidas, cara. Ele salva vidas. Ele ajuda pessoas que estão dentro de uma religiosidade enxergarem que não é daquele jeito e remove a pessoa da bolha. Então, o que ele faz hoje, cara,
É muito, muito, sempre falo isso para ele, é muito legal. E eu conheço, trabalhamos juntos, é um dos caras mais tops que eu já conheci, cara, extremamente honesto. É difícil hoje, né, no mundo que a gente vive. Exato. E ele tem essa missão e anda fazendo muito bem, cara, que é abrir o olho de quem tá cego. É isso. Que legal. Eu acredito muito na minha fé e acredito que ela precisa ser levada a séria. E eu comento isso muito com o Júnior, né? Porque, imagina, eu fui criado dentro do contexto religioso, desde criança, aí com 16 anos já me tornei, vamos dizer assim, um pastor mirim, né? Eu era líder de jovens, produzia as coisas na igreja para jovens. Depois me tornei pastor, casei, e aí eu saí disso com 33 anos. Então, assim, eu conversava isso muito com o Yuri e com a Cris lá na Eternity, né? Quando você tem uma atuação que nem eu tinha só na religião, isso você não enxerga o mundo como ele funciona realmente. Sim. Você está numa espécie de bolha, né? A gente é até um pouco infantilizado. Quando você vai para o mundo real para empreender, para trabalhar, que nem numa operação portuária que você tem de tudo, né? Toda a fauna humana tá ali, né? Sim. Dos caras mais top que nem vocês, até o pessoal, né? Até o pessoal assim que você fica ali, até não sabe se aquele cara o que ele vai fazer contigo ali, né? Então, sem lá ele, hein? Sem lá ele, tô falando. Mas sem lá ele, por favor. Aí, então, cara, esse tempo que eu passei na logística, ele foi fundamental no meu preparo para o que eu tô fazendo agora. Porque, cara, se eu não tinha medo dos caras lá na operação, né? Quando eu travava tudo, e agora 2 quilômetros de fila na estrada, né? E um monte de cara no nosso ouvido ali, você acha que eu vou ter medo de hater, o né? hater na internet, eu dou risada, sabe? Então, o bom é que você fez outra coisa, né? Uma hora você precisar sair e depois falar, não, é isso mesmo. Eu fiz muitas amizades, voltar, né? Muitas Os amizades. seus seguidores hoje tá conhecendo O outro lado. Cara, eu do vou Thiagão, indicar né? muito esse podcast, porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Porque eu tive uma lacuna. Eu fui um cara que foi conhecido até 2011 e sumi. Saí das mídias, saí de tudo. Eu era bem conhecido. Aí eu saí. Aí fui trabalhar na logística. Aí eu fiquei uns anos sem dar nenhuma informação sobre o que eu estava fazendo. E aí em 2019 voltei. O que você estava fazendo, né? Aí agora eu vou pegar, assiste o Sem Calado. Eu tava amassando um pouquinho de lama lá no pátio de Container Brasil. Lá em Cubatão, lá, no meio das preguiças, dos cachorro vinagre, Que legal. onça. Tinha. Pra você ver que nada é por acaso na nossa vida. Né? Não, cara. Então você tinha que Nada, passar nada. por isso. Comendo um ranguinho lá no Slow Die, né? Você sabe, mas vou te falar, por exemplo, eu tenho umas coisas que eu lembro que é legal eu compartilhar isso. Acho que o Júnior tem também muito disso. Então já aproveita e conta um caos aí. Vou contar. Firme mesmo. Quer ver um caos legal? Primeira vez que eu entrei na Rifebras, Sim. eu não imaginava que tinha uma empresa daquela em Santos. Vocês estão Aquele acostumados. auditório. Fala daquele Vocês estão auditório. acostumados, mas para mim, eu nasci e cresci em Santos. Quando eu entro na Rifebras e vejo aquela empresa aqui, eu falei, cara, o mercado de logística e comércio é muito maior do que eu imaginava. Se o Nivaldo e o Clay tivessem assistido a gente aí, o Nivaldo e o Clay, várias conversas, né? Conselhos, dicas e orientações com a gente. Bem próximo, né? Eles gostavam a gente às vezes ia lá e ficava só perguntando, sugando e tal. E eu tive várias situações como essa, né? Por exemplo, de entrar no escritório de um armador, que nem a CMA, CGM agora ali no Corporate, uma laje, um andar inteiro naquele prédio. Parece que você está no escritório do Google. As pessoas aqui da Baixada são dois, não imaginam o que é o nosso mercado. Como ele é fantástico, né? Você ir numa intermodal e ver o que tem ali, né? Para mim e assim, eu sou neto e filho de trabalhadores portuários, mas não imaginava o que era isso, esse mundo, né? Sim. E é um mundo fantástico, e assim, eu tenho muita admiração pelos profissionais, pelo mercado. O meu filho do meio agora, o Vitor, ele é atleta de voleibol, ele mora em Limeira, né? E ele joga lá, tem 17 anos. Ele fica na rede assim, ó. Pois é. Eu já falei para ele, filho, é o seguinte, seguir carreira, legal, pá, mas caso não, eu quero que você fique aqui em Santos, estude, cara, para você pelo menos ter uma experiência de trabalhar com a logística portuária. Meu filho mais velho faz odonto na Unesp, então ele não tem esse interesse, mas o meu filho do meio, eu quero muito que ele tenha esse contato Que legal. com a logística e comércio exterior, porque
É Então, muito top. É fascinante, né? É A um Deep mundo World, fascinante. Deep World é uma empresa, você entra na Deep World, Sim. é fantástico. Ah, Deep World, cara. Eu a não gente conheço- passou uma semana agora entrevistando várias pessoas e. Eu não você conheço o vê BTP, brilho eu nos nunca, olhos das pessoas eu nunca quando entrei no entram lá. BTP. Até hoje, toda vez que eu entro na Deep World, eu fico fascinado. É impressionante a É estrutura. É impressionante. Eu fiz entrevista na Deep World para entrar para ser o. Eu fiquei sabendo. Pra ser o encarregado do monitoramento Reefer. Supervisor de Reefer. É, supervisor de Reefer, cara. Pô, bem legal. Primeiro, cara, é uma empresa, processo é uma muito empresa legal. em Santos de primeiro mundo, né? Sim. É uma Total, multinacional, Uma né? multinacional de Hoje, primeiro mundo. a empresa Que aqui emprega tá muita inserida gente, né? Está inserida em 80 países, cara. É. Não, são 40 países, né? 80, quando a gente fala, 80 operações, né? Mais ou Muito menos. legal. Muito Esse, legal. esse número já deve ter até dado uma elevada. Agora é um mas caos, muito Júnior. É, Não tô era lembrando isso nenhum que eu ia caos. perguntar. As histórias engraçadas é com o Júnior. Eu não tô lembrando. Cara, a Lembra? gente tem Põe, várias. conta alguma que eu esteja junto, que eu não tô lembrado. É que tu tava É junto. que tem umas que não pode contar. É, né? Não, tu tava junto, eu não sei se. Eu não lembro. Thiagão de muito nenhuma, serião, cara. né, cara? Não vai ter nenhum caos, né? Muito Não, sério não esse tem. cara, Tu tava, né? tava fazendo reunião. Intermodal, uma volta de intermodal, alguma coisa. Ele tava em reunião, eu alagamento. tava lá, né, no começo. Depois a gente começou a ir junto, mas no início éramos. É que no Só início, nós, né? no início do terminal, o Júnior, ele era o cara da operação. Então, por exemplo, os demais gestores iam almoçar em Cubatão. O Júnior ficava lá no terminal comendo a marmita. Aham. É. A gente tinha que encarou, puxar né? ele às vezes. Júnior, vamos lá almoçar, sair um pouco da pressão aqui. Assim, Verdade. nós tínhamos um projeto onde a gente carou Tentando com muita lembrar seriedade. de um caos É aqui. por isso que virou o projeto que virou. Só que para isso, eu que conhecia mais a parte operacional, eu mergulhei, cara, de cabeça mesmo. E não tinha. Era um projeto que a gente tinha que mostrar para o nosso investidor que era viável. Então a gente não saiu contratando gente à torta e à direita. Então a gente começou nós mesmos, e fazendo, metendo a mão na massa. Sim. Né? Então, não, o Thiago é um comercial, deixa ele. Então ele corria. Tem uma história legal que eu ficava lembrei indo, agora. Pronto, a história. É, agora. ela não é tão engraçada, mas assim, a gente teve uma situação lá no terminal uma vez, logo no começo, quando não tinha iluminação, nada disso. Teve um entreveiro lá com o motorista, e aí, vou omitir nomes, né, das pessoas, né? Sim, sim. E aí foi os caras ligaram de uma associação ou de uma cooperativa, não recordo exatamente, o Júnior deve saber melhor do que eu. E os caras falaram assim, nós estamos indo aí e tal, e nós vamos resolver essa parada. E os caras não são bonzinhos, assim. Né? Os caras não são bonzinhos. Aí tem assim, ó, o Júnior César, mas a gente tinha mais um parceiro lá, e eu que era pastor, até pouco tempo atrás. Assim, né? Tudo cara de bunda mole. Aí, grandão. Aí o que nós vamos fazer? Cara, vamos ficar aqui e vamos esperar. Vamos esperar e vamos tentar convencer os caras que a gente não está sendo desonesto. Não, isso aí foi a situação, foi o seguinte, vamos lá, vou contar essa história melhor. Não, mas é que eu estou tô evitando dar detalhe. Não, a história é o seguinte, um motorista, ele abandonou um caminhão lá, ele abandonou, simplesmente. Deixou lá, Deixou a deriva, quebrou, a deriva. ele abandonou. Aí, a gente teve que pegar um HC, bloquear na carreta e remover. Depois atrapalhou. E esse cara sumiu, a gente conseguiu o contato. Falou, ó, cara, pra tu tirar o teu caminhão daqui, é tanto. Porque gerou um desgaste, gerou movimentação. Aí ele falou, não vou pagar. Aí ele falou pro pessoal do sindicato que ele estava sendo explorado. Extorquido. Exato. Vocês E aí os colocaram- caras, nós vamos vocês aí. colocaram um Teve container, que pegar bloqueou pra a máquina pegar pra o levar caminhão tudo. e o container junto. pra tirar. Tava atrapalhando a operação. Ideia do Júnior César. Arranca isso aqui de daqui. Isso aqui tá atrapalhando. A gente bloqueou. E aí eu falei, não, Aí cara. eu perguntava pra ele assim, ô Júnior, mas essas coisas são praticadas por aí? Ou tu tá... Aí ele assim, Ou tu tá não, inovando? Tiagão, confia aqui que eu sei o que eu tô fazendo. Por que Beleza. que eu então. já tô vi no fazendo. Porto o cara levantar quando erraram, né? Eu já vi Isso. levantar e levou o caminhão junto. É. Só que o pessoal também do sindicato não foi porque o cooperado falou, não, os caras estão pedindo algo lá que não existe, estão me cobrando isso, contou a versão dele. Quando os caras chegaram lá, que me viram a gente, falou, não, os caras foram em 15 caras. Um dos primeiros caras a sair do carro. O cara, quando me olhou, já falou assim, ô pastor, lembra disso? Foi. Por quê? Porque esse cara, quando ele tinha 15 anos de idade, ele tava pedido. E eu arrumei para ele casa de recuperação, a gente escondeu ele, Caramba, cuidou dele. cara. Esse cara depois casou, teve filho.
e tal, e agora era ali da cúpula ali daquela operação e tal. Então, quando ele me viu, o que ele ia fazer? Não ia gritar comigo, eu tava vindo por minha causa. E eram muitas pessoas que nós já havíamos ajudado Júnior? antes, exato. Aí a reunião já foi Gratidão na totalmente hora. diferente, ele já chegou e falou, não, eu conheço os caras. Não, vamos ouvir agora o lado dos caras, entendeu? Então eles chegaram, não, vamos sentar e ouvir. Aí eu Não, cheguei pra ele e foi falei assim, isso, isso. esse cara aqui me conhece, ele sabe que eu não tô mentindo. Não foi, Júnior? Foi. Né? Foi. Então, legal. assim, quando eles viram que eram pessoas de bem, né, e, pô, teve um que eu ajudei a destravar lá no tempo da Rocha Top, ele travou a roda lá, o eixo dele, eu peguei maçarico, marreta, sexta-feira, pra quem não conhece, é marretona. Não, isso daí era uma coisa muito legal do Tome de Júnior, cara. maçarico e ajudava, Tudo que a sempre gente ajudava. podia fazer pra ajudar, a gente fazia pra ajudar. Ajudava. Tipo, fax, naquele tempo ainda tinha fax, né? Eu ia lá, via se o motorista... motor, o que eu posso ajudar? Pegava, falava, motor, nesse caso não tem o que fazer mesmo. Cara, Vamos tentar com eu óleo. só A gente tenho a procurava imagem ajudar. agora da empilhadeira arrastando o caminhão do cara pra fora. Não, é assim, né? A empilhadeira no container e a carreta meio caidinha. Assim. Essa Carreta imagem não meio sai da minha meia cabeça, bomba, né? Exato. Eu tenho uma história engraçada de um container que a gente abriu e tinha uma barata dentro, africana. A barata. Era do tamanho desse microfone aqui. Ó. Sem mentira. Tu vai achar que é mentira. É uma mariposa, Eu chamava de barata drone. Quando ela abriu o voo, eu fechei a porta e falei, meu Deus, vocês viram isso? Eu tava com a galera, a gente ia reparar uns contêineres e Será tal. que não era uma mariposa grande? Cara, tem uma barata, se eu não me engano, oriunda da África. Bem grande assim, ó. Tem muitos animais. Vem muitos animais. Nós já pegamos container com cachorro morto. Nossa. Foi, cara, pegamos. Dá Então, pena. assim, no dia da barata, cara, a gente fez uma fumigação, né? Fizemos um furinho, jogamos veneno e tal, porque tem toda essa responsabilidade. Naquele tempo eu já sabia o que era, né? A responsabilidade com fauna e flora. Então a barata Imagina ser saindo- uma fêmea imagina, ali cara. e bota um monte de ovos. Sai, aí encontra outro baratão aqui, Não, na minha- eu- encontra um Frankenstein, Lá na vira um minha dinossauro. casa, lá na minha casa, Entendeu? Então tinha esse medo, na cara. minha casa outro dia eu vi aquele lagartinho verde que não é da nossa fauna brasileira aqui, é um lagartinho que veio de Cuba para Santos pelos containers. Sim. E ele é infestado aqui na cidade, né? Caramba. Tem várias matérias, se as pessoas quiserem procurar, vão no Google, lagarto em Santos, oriundo de Cuba, vindo de Cuba, espécie invasora. Sim. Tem um no meu quintal, ele às vezes quando ele aparece ali no sol e tal, e eu não faço nada com ele. Podemos ali. dizer, então, que o Júnior César salvou o nosso país de ter barata mutante. Foi. Boa. Foi. Você pode falar isso. Foi. Já pensou se ela cruza e reproduz com as baratas daqui? Cara, loucura. Ia Aí ser uma como você tragédia, entende, cara, essa As nossas responsabilidade. baratas já são de fora, né? A barata comum que a gente vê sempre é chamada de americana. Tem aquela pequenininha que é germânica, né? Que ela é da região germânica. Aquela que pega imóvel. Não sabia, não. Elas são sempre legal. são de fora, né? Muda aqui, ó, sem barato. É, sem barato. Pra você ver, Sabe, vai essa- especialista em barato. pra você ver a Não, responsabilidade. porque teve né, cara? infestação Não, na casa mas da minha mãe, então É. a pessoa que foi lá, o profissional que foi lá para fazer a Que interessante, detetização, né? ele explicou, entendeu? Mas até o pessoal de casa entender, existe essa responsabilidade, né? Que às vezes a gente não sabe, que é a questão de água de lastro, são micro-organismo vivo que está ali, ou até peixe que sai de uma região para outra, ele vai para outra região onde ele não tem um predador, porque alguém precisa comer alguém na natureza. Não pode ficar esse cara Sempre, né? ali. Sempre. Tem E que alguém aí, comer. aí o Peraí, ecossistema Júnior, está em equilíbrio. Peraí, Júnior. Alguém tem que se alimentar Se né? alimentar. de né? alguém na natureza, por Obrigado, favor. Por Thiago. isso que é bom É ter meu Aurélio, é meu parceiro Aurélio. aí, né? Cara, o papo tá muito bom, mas olha só como passou rápido. É verdade. Não, verdade. Já já deu uma hora, estouramos cara. o tempo Brincadeira. já e tá muito legal a conversa com vocês. A gente vai ter que ter um outro Tem que episódio, ter um né? replay A gente aí. vai ter Replay outro não, né? episódio pra Um novo continuar a episódio. história aí. Parte 2. né? Parte Eu dois. gostaria de mais uma vez de agradecer a presença de vocês aqui. Foi Imagina. muito legal, Cara, muito legal a pra história. gente é um prazer muito grande estar aqui. Porque a gente conhece vocês há anos. Vocês são dois caras excepcionais. Sabe? A gente ama vocês de paixão, cara. Então, pra Não, gente isso é, assim, É eu posso recíproco. falar aqui, né, pro mercado, né? Esses dois caras aqui, não é por estar aqui na frente deles, mas sempre, né, Júnior? sempre, não, A sempre que a gente precisou, correção, sempre tava ali. Sempre, Atenção, eles eram de uma empresa que prestava serviço para armador dentro da nossa empresa, né? Sim. E nunca vocês, nem vocês, nem as outras pessoas na época da empresa que vocês estavam, né? Nunca nós tivemos nenhum tipo de entrever assim por uma questão, não, era sempre tudo
tinha que conversar era conversado, resolvido, numa boa, com inteligência, né? Com correção, isso daí é importante. Tem que valorizar, né? Esse tipo Sempre educado, né? Não, e essa experiência que a gente teve com vocês lá, né? Tanto aqui, a gente tem essa relação hoje, não só de respeito, mas de amizade, foi fruto do que a gente viu de vocês ali, né, convivendo no dia a dia, vendo o quanto vocês eram pessoas especiais, né? Não só excelentes profissionais, e que hoje estão aqui por conta disso. Que né? legal, Então, a gente que tá legal. muito Satisfação feliz. muito grande. Eu só vou fazer um pedido pro Tiagão, que a Milena vai estar ouvindo a gente aí, assistindo, para você mandar um abraço para ela, porque ela é super fã A Milena, lá de não, Fortaleza. lá de Fortaleza, É. Que legal, né? Ô Milena, cadê? Ali, Milena, um ali, ó. abraço pra ti, viu? Deus te abençoe, obrigado por acompanhar nas redes sociais. A Milena trabalha na Rifebras, na né? Rifebras, né? Menina, lá do Ceará. É. Sim. Eu conheci a estrutura lá de vocês, Sim, sim. muito legal. Cheguei lá, o Clay falou, ô, o Júnior tá aí. Ligou pro Edu, pega ele e leva pra jantar agora. Ó, o Clay é sensacional, um abraço pro Clay aí, Clay e Nivaldo, né? Os caras são Fantásticos demais. também. Mas é isso aí. Bacana. Obrigado, pessoal, Eu mais que uma agradeço, vez. que agradeço. Valeu, obrigado. E Foi um aí, prazer. até a próxima. Pessoal, não se esqueçam, deixar aquele like, se inscrever no canal e seguir nas redes sociais. Grande abraço. É isso aí, até o próximo episódio. Ó, na meu Cidade canal, Pessoal. meu canal obrigado também. Opa! Isso, boa. Eu, no YouTube, meu canal, você me acha como Thiago Alicerce, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no TikTok. Você me acha como Thiago, meu nome é Thiago Santana, mas nas redes sociais é Thiago com H E Alicerce. vale muito a pena. Pessoal, tá precisando daquela mensagem lá, eu já consegui várias. Pode legal. confiar. Tamo junto. É Bacana. isso aí, pessoal. Até mais. Até mais, pessoal. Abração, valeu.